Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite aos nossos queridos telespectadores aqui deste canal, um canal aí Jucando. Eu sou o Juca Maciel, sou jornalista, sou estudante de jornalismo e tô aqui para dar aí algumas opiniões que eu pessoalmente acho interessante para contribuir aí no debate público como um todo. Então, hoje especificamente, na verdade, eu vou entrar num assunto que não tem muito a ver com política ou com filosofia. É um assunto mais relacionado à cultura pop, que nem eu falei. Eu tento ficar lá desses dois assuntos, o assunto mais de política e mais voltados à cultura pop como um todo. Para começar, eu sempre dá o like, se inscreve, compartilha. E eu queria hoje aqui falar sobre o Stranger Things. Então, assim, dessa quinta temporada, e não só isso, mas refletir um pouco sobre a série como um todo, sobre todos os aspectos da série, enfim, sobre o que eu gostei, o que eu não gostei. O momento em que eu estou gravando esse vídeo é no dia 27 de dezembro, tá bom? Num sábado. Então, aqui no Rio Grande do Sul está um dia de chuva, sou gaúcho, né? Então, assim, no dia 27 de dezembro a gente tá esperando o último episódio de toda a série da quinta temporada. Eu estou dando a minha impressão até o momento, tá? E a primeira parte que saiu, eu pessoalmente achei ok, legal. A segunda desenvolve melhor. Acho que os personagens têm mais força, a ação acontece mais. Mas ainda assim, sobre esse aspecto todo da quinta temporada, o que eu tenho pra dizer é o seguinte: é uma quinta temporada legal? É legal? Sim, gostei. Porém, eu ainda acho que poderia muito bem ter acabado na quarta temporada, tá? Eu acho que tem algumas questões ali que fazem a série ficar um pouco cansativa, tá bom? Apesar de ainda assim ser uma série legal, é uma série divertida, é uma série com boas tramas internas ali, subtramas, enfim. Nunca deu um erro assim de verossemelhança, até porque o único erro de verossemelhança que tinha, que eu via desde o início, era sobre a personagem que tinha poderes de ilusão e que não apareceu. Apareceu lá no início, nunca mais voltou, e aí do nada ela voltou agora. Então, sempre achei meio estranho porque ela apareceu do nada e nunca desenvolveram ela. E agora conseguiram desenvolver ela. Sempre achei meio estranho, assim, nunca terem botado nada mais. E agora conseguiram pôr, assim, ela de uma maneira congruente, de uma maneira coerente, de uma maneira interessante também. E eu acho que nesse sentido a série acertou em cheio, porque fica uma carta vazia, sem nada, assim. E é algo muito, sabe, sempre ficam aquelas pontas vazias, que nem no universo cinematográfico da Marvel tem zilhões de pontas, né? Em todas essas pontas vazias sempre se cria teorias, sempre fica aquela coisa assim que nunca se termina, nunca se desenvolve. Eu acho meio chato isso, e nesse sentido a série ela tá tendo um final, um fecho, um desfecho assim, legal. Porém, é muito extenso ao meu ver. Então assim, de novo, o que é legal dessa série, as qualidades da série como um todo não, mas dessa temporada, desculpa, tá? Que é mais focado dessa temporada, depois eu quero abordar os outros aspectos da série. Essa temporada, tá? Ela consegue aprofundar o universo e o Vecna como um todo de uma maneira muito interessante, de uma maneira muito legal, tá? Consegue aprofundar tudo isso, explica muito bem o universo, explica muito bem as teorias do universo X, do mundo invertido. Ela consegue explicar tudo muito bem, explica por que ele volta, explica sobre os Demogorgons que voltam, que na verdade são mandados por um cara que tá acima, que é o Vecna, que já deu o plot twist da quarta temporada, que é um puta de um plot twist, na verdade, que a quarta temporada é muito chata, até esse plot twist, os últimos dois episódios que se lançaram são muito bons, e ao meu ver deveria ter acabado ali, tá? O sacrifício do Ed, pra mim tem as pessoas que dizem que ele vai voltar, ele não tem que voltar, morreu, beleza, respeite a história do personagem, o sacrifício dele foi foda pra caralho, tá bom? E nesse sentido, dos personagens ali como um todo, o que eu vejo mais, assim, de novo, são muitas subtramas. Então, assim, essa é uma série basicamente focada em vencer o Vecna. Então ele explica o Vecna para com que vença o personagem. Acontece que fica um pouco cansativo só no meio disso, tá? Fica um pouco cansativo explicar o porquê que era sempre ah, o Will, sabe? Era, pra mim, pelo menos já tava um pouco implícito que era porque era uma criança, tinha uma mente mais fraca, queria remodelar o mundo, sabe? Nesse sentido, sim, já era um pouco implícito. Agora, de novo, novamente, a direção de arte é muito boa, tá? Os efeitos especiais dos Demogorgons, assim, apesar de sempre, na maioria das vezes, serem feitos
em ambiente escuro, né? O ambiente escuro é mais fácil de lidar com os efeitos especiais. Ainda assim é muito bom, tá? A ação é muito bem feita, a série é bem feita, essa temporada é muito bem feita, as atuações são bem feitas, a maneira como eles botaram o Derek, né? Que é aquele gordinho lá que enche o saco e tal, também é muito divertido, tá? A série é legal, mas de novo, eu acho que já poderia, estendendo algo que já poderia ter acabado há um tempo, tá? Então, dessa temporada, outros fatores aí que eu cheguei a notar também, que eu não pessoalmente curti muito, ou acho que poderia ter desenvolvido mais, é, por exemplo, a briga entre o Steve e a namorada e o namorado da Nancy, tá? Porque só teve uma briga, efetivamente, e passou e não desenvolveram mais. Então, assim, foi algo meio, botaram lá e foda-se, tá ligado? Também tem a questão do Steven e do Dustin, por exemplo, já foi um pouco mais desenvolvido, eu acho que foi melhor feito, tá? Dessa briga, assim, foi bem feito. Agora, por exemplo, a relação entre o Will e o Mike, desse caso de amor do Will, por parte do Will com o Mike, foi muito mal feito, foi muito mal desenvolvido. Foi, sabe, foi uma coisa meio... Entende? Não... Na quarta temporada foi bem melhor feito, assim, por causa eles até mostravam certos ciúmes em relação a 11, enfim. Mas nessa aqui foi meio borocochô, entende? Foi meio... A questão é que foram 2 anos esperando por algo muito bom, e nesses 2 anos eles não conseguiram entregar esse algo muito bom, porque justamente faltava tempo pra desenvolver, mas se estendesse mais ia ficar cansativo mais do que já está até certo ponto. Então, nesse sentido, assim, que eu acho que a série peca, porque não tem nenhum mistério muito grande. Eu acho que é mais essa questão como um todo. Não tem grandes mistérios a série pra serem resolvidos, e é aí por isso que fica essa coisa de sempre. Então, por exemplo, que nem eu falei, o amor entre o Will e o Mike poderia ser melhor desenvolvido. A briga entre o Steve e o namorado da Nancy foi... Dá pra entender o porquê ela existe, mas não foi bem desenvolvido, então pareceu meio aleatório. A falta de um mistério, que nem eu falei, tem a qualidade de aprofundarem o universo ali como um todo, os vários conceitos novos, e eu ainda assim acho que a série é boa, tá? Eu acho que a série é boa, acho que essa temporada é muito boa, apesar desses fatores que eu falei como um todo. E também tem a questão do Hopper ali, que é o policial, que ele é um dos meus personagens preferidos da série, ele e a filha do Ethan Hawke também é uma... São talvez os meus 2 personagens preferidos da série são eles. E nesse sentido, assim, eu acredito que a série nunca vai chegar a algo como a primeira temporada. Nunca. As primeiras 2 temporadas são muito boas. A terceira é boa, mas é só, de novo, a filha do Ethan Hawke com o caso do Steve e do Dustin ali, que estão ali presos entre os ursos, que salva a série, que aumenta um pouco a questão para uma certa tensão geopolítica. E aí eu também acho meio nada a ver o Hopper ir lá pra Rússia e matar Demogorgons que estão lá na Rússia também. Eu acho que tem uma outra questão também, que é a seguinte: não aborda muito. Tá, eles falam muito dessa questão, nós vamos sequestrar uma criança. Um pouco antes eles estão matando soldados. Eles não... Nesse sentido, assim, falta uma certa congruência, assim, parece muito... não parece... Esse dilema moral não existe quando é pra matar os outros, sabe? Que no caso são os adultos que fazem, não são os adolescentes ali, quase adultos que estão fazendo. Mas ainda assim, sabe, é um dilema é um falso moralismo que tem ali, que deixa a história interessante, mas que em certos pontos falha, assim, porque não apresenta da maneira correta, sabe? Isso não quer dizer ainda por cima que, de novo, como eu falei, a série é boa, mas tanto conceito e coisa ao mesmo tempo, que eles só usam essa série pra explicar o universo, e não tem nenhum mistério, não tem nada que instigue as pessoas a verem a série daí. E a ação fica ali mais pro final, que também é bem feita, também fica interessante, mas ainda assim não resolve tudo. Entende? Então, o próximo episódio que vai sair, eu tenho certeza, esse episódio que eu vou gostar pra caralho, porque eu gostei muito dessa temporada, eu gosto muito da série, mas eu ainda assim tenho essa impressão de que eu deveria ter terminado na quarta temporada, como um todo. Eu acho que tem ainda, que nem eu falei, eu estou gravando esse vídeo
antes da série ter acabado, então eu posso ter mudado minha opinião, porque, que nem eu falei, a terceira temporada, até o plot da parte em que o Vecna aparece, a quarta temporada, até a parte que o Vecna aparece, eu acho chata, mas o plot deixa tudo foda pra caralho. Então as coisas podem mudar o próximo episódio, entende? Então, a minha opinião é que eu estou dando até o momento, tá? Eu acho, por exemplo, que o ator que fala russo, que é faixa preta em karatê, por exemplo, eu esqueci agora o nome dele, mas que ele também é o contrabandista ali. Ele teve pouco protagonismo nessa série, eu acho que ele poderia ter um pouco mais, porque ele é um personagem bem legal também da série. E eu acredito que seja isso como um todo. De novo, Stranger Things é sobre família, eu acho, é sobre companheirismo, sobre. Acho que todo mundo que tem assim um grupo de amigos e que cresceu junto na adolescência, de alguma forma se afastou quando ficou adulto e assim sente um pouco do que é aquele grupo, e ainda mais quem cresceu vendo a série como eu, por exemplo, eu cresci junto com eles, ainda assim sente um pouco do que ele sente no sentido daquele companheirismo que tá ali junto com eles, daquele espírito de família, dos pais se conhecerem, se ajudarem. Então, nesse sentido, eu acho que a série sempre foi sobre isso, de certa forma, sempre foi sobre família, mas sem soar cafona, assim, a série sempre foi sobre o poder da amizade, né, uma coisa meio careta, assim, mas eu sinto que é isso, assim, é sobre família, é sobre companheirismo, é sobre o que pessoas unidas podem fazer juntas para derrotar um monstro que quer destruir o universo também. Enfim, acredito que seja isso, eu espero que tu tenha gostado deste episódio, dê o like, compartilha, enfim, comenta, né? Pode me xingar, porque daí vai dar mais engajamento pra mim. Eu sou o Juca Maciel, sou jornalista, obrigado por ter assistido até aqui, até mais.